1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 13, começando no primeiro, diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se comenta, como é de haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente do espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto à voz do meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar agora a aprender. Me dê o Seu poder para falar com clareza, contundência. Por favor, use esta manhã para alimentar e edificar o Teu povo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E hoje nós vamos começar um novo tema, saindo um pouquinho da linha que temos feito nos últimos meses. Hoje vamos falar sobre disciplina na igreja. Disciplina na igreja. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, ele está tratando dessa questão de disciplina. Disciplina é algo importante, é algo que geralmente é muito maltratado de modo geral nas igrejas, como era o caso na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que estava precisando aprender, e Paulo está aqui tratando justamente essa questão de disciplina na igreja. E lembrando, claro que Corinto não era uma igreja exemplar, longe disso, era uma igreja imatura, carnal, problemática. E é muito triste quando você vê pessoas tentando usar a igreja de Corinto como um modelo de igreja, porque Corinto era um modelo de como uma igreja não deve ser, e não como uma igreja deve ser. De todo modo, vamos começar então a ver esse tema aqui, ver uma visão ampla, depois vamos tratar de um tema mais específico. Mas aqui eu quero definir primeiro a palavra disciplina. O que quer dizer a palavra disciplina? Se você olhar no dicionário, a palavra disciplina significa obediência às regras, ou obediência aos superiores. Então, disciplina tem a ver, está ligado com a questão de obediência. Outra definição que o dicionário traz é ordem, regulamento, conduta, ou seja, o comportamento, conduta que assegura o bem-estar e o bom funcionamento de uma organização ou uma ordem. Em outras palavras, seguindo a definição do dicionário, se uma igreja está sem disciplina, não haverá um bom funcionamento, não haverá boa conduta, sem que haja disciplina, sem que haja ordem. Então, esse é um tema que é importante para o andamento da igreja, para a vida da igreja, e é um tema que é delicado, muito delicado, e que muitas pessoas, que muitos erros são cometidos. E a única forma da gente acertar é a gente aprender o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala sobre disciplina. Então, voltando-nos então aqui para Corinto, em Corinto, o que está sendo abordado aqui, o que gerou essa abordagem do assunto de disciplina por parte de Paulo, foi que estava havendo um pecado tão absurdo, um pecado tão hediondo, tão chocante, que até as pessoas do mundo ficariam horrorizadas, ficariam chocadas. No entanto, a igreja estava nem aí. O mundo ficaria chocado. O versículo 2 fala assim: estáis ensoberbecidos. Vocês estão orgulhosos, vocês estão cheios de si, tão cheios ao ponto
E continua, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Ele falou, olha, alguém fez isso e vocês estão nem aí. Vocês estão nem aí. Versículo 1 fala aqui, geralmente se ouve. Quem se ouvia? Era geral. Era notório, era conhecido, se ouvia por aí, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, era conhecimento geral. Se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Ou seja, o mundo, eles nem sequer tocam, falam nesse assunto. Nem sequer nomeia. Eles nem falam sobre isso. E que nem ainda os gentios se nomeia, como é de haver que um homem possua a mulher de seu pai. Ou seja, tinha um homem que estava tendo um caso com a sua madrasta, ou com a esposa do seu pai. Não era a mãe dele, mas era a esposa do pai. Isso é uma coisa tão chocante, tão abominável, tão hedionda, que o mundo nem sequer tinha palavra, nem sequer, aqui fala, nem ainda dos gentios se nomeia. Ou seja, eles nem têm um nome para essa coisa, eles não têm nem como falar, eles não têm nem como descrever. E no entanto ele fala, mas vocês, vocês estão nem aí. Vocês estão achando isso a coisa mais normal do mundo, estão achando isso uma coisa sem nenhum problema. Então, tem alguns versículos aqui, que eu quero que a gente veja também, em 1 Coríntios 5, que tratam desse assunto. Olha o versículo 11 que eu li agora há pouco. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Então note que fala para não nos associar. Essa palavra não nos associar quer dizer não tenha comunhão. Aí ele fala com o tal, nem ainda com mais. Então esse comer é o quê? É você ter comunhão com aquela pessoa, você se associar com aquela pessoa, você fazer refeição com aquela pessoa, você ter comunhão, passar tempo, digamos assim, fora da igreja com aquela pessoa. E aqui ele fala que é para fazer isso com os que, dizendo-se irmão. Aquele que se diz irmão. Por quê? Porque se você olhar aqui no versículo 10, ele fala assim, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Então Paulo falou, eu não estou dizendo para você deixar de ter associação com as pessoas deste mundo, ou seja, com as pessoas do mundo, mas sim com aquele que, dizendo-se irmão. Porque ele explica, por quê? Então, ou seja, se fosse o caso, vos seria necessário sair do mundo. Se você não fosse ter associação nenhuma com pessoas que são devassas, roubadoras, maldizentes, então você tem que sair do mundo, porque o mundo é cheio de gente assim. Então, eu quero dizer com isso o quê? Estava havendo dentro da igreja coisas que eram comuns a ver no mundo. Estava havendo comportamento dentro da igreja que é típico e normal de haver no mundo, mas não na igreja. Então Paulo fala, se é um irmão que se diz irmão, que está na igreja e tem o comportamento do mundo, corte a associação, corte a comunhão, não tenha contato mais próximo com esse que se chama irmão, se comporta assim. Tá? Então é importante notar isso. Olha o versículo 5, 1 Coríntios 5, versículo 5. Seja o tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Note bem, que Paulo está falando aqui sobre alguém da igreja, alguém que se diz irmão, mas que de fato é alguém que é salvo. Como sabemos disso? Porque fala no versículo 5, para que o espírito o quê? Minúsculo, indicando que é o espírito de quem? Dele, do homem que fez o pecado. Que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui não está falando sobre alguém perdido que está na igreja se passando por crente. É alguém que é salvo, faz parte da igreja, mas está vivendo como um perdido. Então dizendo, seja entregue a Satanás. Então não está falando aqui sobre a pessoa perder a salvação. Não está dizendo aqui, quem pecar é para ser expulso da igreja e a salvação vai ser retirada dele. Não é isso que está dizendo. Está dizendo aqui justamente o quê? Para destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor. Então, está falando sobre alguém que é salvo, vai ser salvo, vai para o céu, mas é para entregar Satanás, para ser disciplinado por Satanás, para a destruição da carne. Ele vai receber açoites, castigo, ele vai colher consequências daqueles pecados, daqueles atos. Note que quem vai castigar é o pastor, a não ser que o pastor é Satanás. Tá? Se é o pastor que vai determinar, então o pastor é Satanás. São os irmãos da igreja? Não. É a igreja? Não. Quem é que vai administrar essa justiça? É Satanás. Seja entregue a Satanás. Satanás vai ser um instrumento de Deus para açoitar, disciplinar aquela pessoa. Então Deus vai usar Satanás para trazer os açoites,
Lembrando que ele fala em Hebreus o quê? Que eu açoito todo aquele que recebo como filho. E fala, se estivéis sem disciplina, o tema é disciplina na igreja, se estáis sem disciplina, então não sois filhos, mas bastardos. Então entenda, aqui quem vai fazer disciplina é Satanás. Ele não vai tirar a salvação do pecador, ele vai açoitar, vai destruir a carne, ele vai afetar a carne. De várias formas. Pode ser através de doença? Pode. Pode ser morte? Pode. Pode ser perca de alguma vantagem? Pode ser perca de amizade, relacionamento, perca financeira. Pode ser qualquer tipo de coisa. Mas é Satanás que vai ser o agente. Não precisa de irmão, ou de pastor, ou de igreja, para vir meter a mão na vida daquele irmão, para trazer o salário do pecado dele. E Deus se encarrega disso. E Deus, como Deus só abençoa, Deus não faz mal a ninguém, ele entrega isso na mão de Satanás. Satanás é o quê? Ele é um destruidor, ele é um assassino. Tá? Então Satanás acaba sendo instrumento de Deus para disciplinar os pecadores. Tá? Mas a igreja é para ficar de fora. A gente deve cortar contato. Né? Não cortar contato de expulsar ele da igreja, não apareça mais aqui. Não, é você não receber na sua casa, você ir na casa dele, você não ter um contato mais próximo, ter comunhão com ele. Agora, ele pode sim estar na igreja, mas não deve, porque a Bíblia fala que a pregação é que salva os que creem, não é isso? Então, diga uma coisa, hoje podemos argumentar, mas hoje tem CD, tem internet, tem YouTube, a igreja tem um site, pode ir lá, o canal do YouTube, ouvir. Tá, mas naquela época não tinha. Naquela época, onde que alguém em Corinto podia ir ouvir, para ouvir a pregação de Deus, que ia ser a salvação para os crentes? A igreja. Então você expulsa a pessoa da igreja, a pessoa está longe do quê? Está longe da pregação, está longe daquela agência, a igreja, que pode sim resgatá-lo, trazê-lo de volta para onde Deus que ele quer. Então é como você proibiu o doente de ir para o médico, você proíbe o doente de ir para o hospital. Você proíbe o faminto de ir na padaria pegar pão. Você proíbe o sedento de ir para o poço pegar água. Tá? Então não é para expulsar a pessoa da igreja. Agora, se a pessoa quiser sair, Deus pode retirar aquela pessoa do meio. Né? Mas é a pessoa que faz a opção de sair. Não é a igreja que chega e fala, agora você suma daqui e não apareça mais. E nós já experimentamos várias vezes em que pessoas cometem erros e pessoas se removem da igreja. Mas em momento algum, nunca, nos 12, 13 anos da Igreja Batista Metropolitana, ninguém nunca foi convidado a sair, ou ordenado a sair, ou expulso, ou proibido de voltar, nada disso. As portas estão abertas. Agora, a pessoa que decide, digo mais, a pessoa pensa que ela decide, mas foi Deus que colocou no coração dela para tirar. Lembra a parábola do joio? Pois é, lá os anjos queriam separar e o mestre, o fazendeiro falou o quê? Não, deixa quieto, na colheita a gente resolve, mas não tira agora não, para não tirar a pessoa errada. Então não cabe a igreja ficar tirando, isso é uma coisa que Deus resolve e Deus entrega a Satanás. 2 Coríntios capítulo 13, diz assim, já anteriormente o disse e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo ao que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Aqui Paulo está tratando de um assunto, e veja bem, é 2 Coríntios. Então essa é a segunda carta aos Coríntios. E ele está escrevendo, se referindo ao que ele falou na primeira carta aos Coríntios. Tá? Então estava vendo algumas coisas em Coríntios que Paulo tratou na primeira epístola, e aqui na segunda epístola ele está escrevendo uma segunda epístola, que na realidade é a terceira. E a primeira é a segunda, e a primeira nós não temos, tá? Não está na Bíblia, não foi inspirada, não foi canonizada, mas o que nós chamamos de 1 Coríntios, na realidade foi a segunda carta, porque nós temos em 1 Coríntios referência a uma carta anterior, onde ele fala, onde eu escrevi da outra vez, então tinha uma carta antes de 1 Coríntios, assim como em 2 Coríntios ele fala, como eu já tenho escrevido, ele está se referindo à primeira carta, ou no caso, a segunda carta, que é 1 Coríntios, mas para não confundir mais a coisa do que já está, ele está dizendo aqui, olha, eu escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez vou, não lhes perdoarei. Então, havia aqui essa questão, que se as pessoas não tomassem providência, não haveria perdão. Agora veja bem, esse perdão não é o perdão de Deus, não é o perdão em relação à salvação, é o perdão de você trazer a pessoa de volta para a comunhão, ou seja, para você receber a pessoa de volta, ou desfazer aquele apartar, digamos assim, aquela quebra de comunhão, tem que haver perdão, e para que haja perdão tem que haver o quê? Tratar o problema, tem que haver arrependimento, alguma coisa tem que ser feita.
Não é só a gente passar a mão por cima e deixar para lá, fingir que não viu. Não, tem que ser tratado. E Paulo aqui está falando sobre isso aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Que ele fala, é Paulo falando para Timóteo sobre duas pessoas, que diz assim: entre esses o quê? Pessoas que naufragaram na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Mais uma vez, esse termo, entregar a Satanás. Paulo entregou a Satanás, Alexandre e Himeneu, porque eles causaram problemas para Paulo, para a igreja onde Paulo estava, né? E aqui mais uma vez, entregar a Satanás, não está falando sobre perder a salvação, mesmo porque fala no versículo anterior que eles naufragaram a fé. Bom, imagine você pode naufragar um barco que você não tem? Não. Então, se naufragaram a fé, é porque eles tinham uma fé e naufragou. Então eles tinham uma fé, eles eram salvos, acredita-se que eles eram salvos, mas eles pecaram, e pecaram feio, não trataram do problema, e causaram mais problemas por causa disso, e Paulo falou, sabe uma coisa? Eu vou entregá-los a Satanás, vou cortar a comunhão com eles. Eles estavam em outro lugar, não era questão que eles estavam na mesma igreja, mas eles foram entregues a Satanás para quê? Para que aprendam a não blasfemar. Quem que vai ensinar esses dois? Quem que ia ensinar esses dois a não blasfemar? Era o pastor? Eram os membros da igreja? Não, era Satanás. Ele estava sendo entregue a Satanás para que aprendessem de Satanás a não blasfemar. Ou seja, Satanás ia dar os açoites neles. Por quê? Para que eles aprendessem a lição. Indo para Tito, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Evita-o. Então nós lemos aqui sobre não ter comunhão, sobre não se quer comer. Aqui está falando sobre evitar, você evita aquela pessoa. Agora note, não é evitar na primeira, você dá a primeira, você dá a segunda, e na terceira, note bem, há uma ordem. Na terceira, se a pessoa não está interessada, você faz o quê? Você simplesmente evita, você lava a mão, você não fica argumentando, tá? Eu vou para alguém, falar alguma coisa, a pessoa insiste no erro, você vai a segunda vez, vai a terceira vez, não vá a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, tá? Não vá, evite-o. Tá? Então existe uma ordem, existe um procedimento, e notando aqui que todas essas palavras, todos os versículos que eu li, são dirigidos a pessoas que estavam na igreja, e havia um pecado na igreja. Tá? Então não está tratando sobre um contexto fora da igreja no mundo. Está tratando de um contexto dentro da igreja com pessoas que são salvas e cristãs. Então podemos disso tudo deduzir algumas coisas que nós não devemos, como diz a expressão, passar a mão por cima. Né? Fingir que não aconteceu nada e deixar para lá. Porque é um assunto sério, precisa ser tratado. E se a gente não agir, se a gente ignorar ou deixar para lá, então a opção que nós temos é entregar para Satanás. Tá? E a gente quer, é claro, ao máximo evitar isso. Mas, então hoje eu quero falar sobre só uma coisa muito importante em relação a essa questão de disciplina na igreja. Tá? Nós já determinamos que é uma coisa importante, tem que ser tratado, mas hoje eu quero só tratar como de um modo de dar uma base para a gente continuar semana que vem. Eu quero falar sobre a seriedade do pecado. Disciplina é importante, porque pecado é importante. É séria, coisa séria. Não é brincadeira. Tá? Não é uma coisa que Deus não gosta, é uma coisa chata, a gente não deve fazer. Vai muito mais do que isso. Tá? Então eu quero abordar hoje a seriedade do pecado. E claro, a primeira coisa, a coisa mais séria do pecado é o fato que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sempre que a gente peca vai ter morte. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Veja bem, o que é concupiscência? Concupiscência é um desejo errado, é uma vontade errada. Tá? Concupiscência é aquilo que faz parte da natureza carnal, o velho homem, que a Bíblia se refere ao crente. Tem um novo homem e tem um velho homem. Então a concupiscência, fala aqui, havendo a concupiscência concebido, dá à luz. E dá à luz o pecado. Então de onde nasce o pecado? Da nossa concupiscência. Você vê lá em Gálatas capítulo 5, tem uma lista das obras da carne. Né? Tem os frutos do Espírito e as obras da carne. Pois bem, as obras da carne, aquilo tudo é concupiscência. Então todos nós temos as obras da carne, as sementes das obras da carne, todos nós temos em nossos corações. Então todos nós temos a concupiscência em nossos corações. E aqui fala que quando a concupiscência concebe, ela dá luz. Dá luz ao quê? Dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Então você não pode separar pecado da morte.
Não só morte espiritual, mas morte de um modo amplo. Morte de relacionamentos, de amizades, morte da sua felicidade, morte de finanças, morte de saúde, morte de carreira profissional, morte de um monte de coisa. Tá? Morte é o oposto de vida, e o pecado vai gerar morte. Em algum lugar vai brotar a morte. Romanos 6, 23, conhecido versículo, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Mais claro do que isso, não tem. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja bem, um pecado de uma pessoa afetou todos os homens. Quem são todos os homens? Todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva, até a última pessoa que vai nascer, Deus sabe lá quando. Todo ser humano que já viveu, vive e vai viver, foi afetado por um pecado de uma pessoa. Note como é sério o pecado. A gente pensa, eu pequei, problema meu. Não, não é problema seu. Você é problema da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, dos seus colegas. Por causa do seu pecado, muita gente vai pagar o pato. Muita gente vai ser afetada. Não é só, a minha vida eu pequei. Não. Eu assumo. Não, você assume, mas tem outras coisas que quem vai assumir são outras pessoas que em alguns casos não tem nada a ver com a história. Tá? Então, vamos ficar cientes. Ezequiel 10, 20, a alma que pecar, essa morrerá. Então o pecado gera morte. Então se o pecado é sério, e então disciplina, que é o tratamento do pecado dentro do corpo de Cristo, tem que ser tratado também com muita seriedade. Próximo ponto que eu quero trazer aqui em relação à disciplina e em relação à seriedade do pecado, e porque muita gente clareia o pecado, muita gente enfeita o pecado, muita gente desarma o pecado, muita gente bota uma máscara bonitinha no pecado por causa disso, porque eles acham que a graça de Deus nos dá licença para pecar. A graça não é licença para pecar. A graça não é licença para pecar. Romanos 3, versículo 8, fala assim: e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que fizemos, façamos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Tinha gente naquela época dizendo assim: se a graça abunda, quanto maior o pecado, então quanto mais eu peco, maior a graça. Que raciocínio maluco. Então, se eu pecar bem muito, então vai ter bem muito a graça. Ou seja, então o que eu fizer está liberado, porque a graça vai cobrir tudo. Então muita gente raciocina assim: bom, a salvação é pela graça, é a parte das obras, não depende de mim, depende de Cristo. O que Ele fez foi perfeito e eterno, logo a graça é eterna, eu vou proceder de qualquer jeito, então pé na jaca, minha gente. Eu estou salvo, é pela graça. Já imaginou o porquê? Tem tanta religião por aí. E eu me refiro a religiões não cristãs e pseudo-cristãs. Você vê muçulmanos, hindus, sikhs, espíritas, aceitas, os mormons, adventistas, testemunhos de Jeová, igrejas ditas evangélicas que pregam a salvação por obras. Percebeu como essas igrejas geralmente são cheias e seus adeptos são ultra fiéis e fervorosos? Espíritas, por exemplo, eles fazem muitas boas obras. Muçulmanos entregam a própria vida, se explodem para matar outras pessoas, para agradar o Deus deles. Você não vê muito crente indo às ruas e praças e portas pregando o evangelho? Nós vamos, mas você não vê muito crente fazendo isso. Agora você vê seita fazendo isso. Pode ver, então, você pode ver sábado, então por aí. Sabe o que é isso? Eles não creem numa salvação pela graça. Eles creem numa salvação pelas obras. Aí os crentes que creem na salvação pela graça pensam: bom, já que eu sou salvo mesmo, eu não tenho que fazer nada, então nada o farei. Não depende de mim, então eu não vou fazer nada, porque não depende de mim, então depende de Cristo, Cristo fez tudo. Então tem muito crente que crê na salvação pela graça e acha que isso é desculpa para eles não fazerem nada e viver uma vida de pecado. Por quê? Está tudo debaixo da graça, está tudo debaixo do sangue. Tá? A graça não é uma licença para pecar. Aqui na IBM nós pregamos como devemos, que a salvação ela é pela graça. Mas a graça não é uma desculpa para pregar. Lembre-se sempre, e nunca se esqueça do preço do pecado, do salário do pecado, do engano do pecado, das cordas do pecado, a vergonha do pecado, as lágrimas do pecado, a destruição do pecado, a falta da paz do pecado, a
solução do pecado e a miséria do pecado. Tudo isso que eu falei são resultados do pecado que a Bíblia aborda. O preço, o salário, o engano, as cordas que prendem, escravizam, a vergonha, a lágrima, a destruição, falta de paz, dissolução e miséria. Tudo isso é resultado do pecado. Então você pode achar, bom, se eu pecar eu não vou perder a salvação. Não, você não vai perder a salvação. Quando o crente peca, ele não perde a salvação, porque a salvação não depende de pecar ou não pecar. Mas quando o crente peca, ele vai sim pagar o preço, colher o salário, sofrer o engano, ser preso pelas cordas, sentir a vergonha, derramar as lágrimas, sofrer destruição, perder a paz e o engano e viver a miséria do pecado. Tudo isso ele vai ter. A graça não vai tirar isso. A graça tira a consequência do pecado, que é o inferno eterno. Mas essas outras coisas, isso nós vamos ter. E lembre-se disso então. Nunca se instale aqui na igreja a ideia de que todo mundo peca, é normal. Ninguém é perfeito, está tudo certo. Jesus perdoou os meus pecados. Que isso nunca se instale no coração, na mente de ninguém. Tá? Porque é um engano do diabo. Não se engane ninguém achando, bom, eu fui descoberto, então é só eu confessar e está tudo bem. Me pegaram com a mão na botija. Me pegaram no ato do pecado. E agora? É simples. Eu errei, minha gente. Perdão. E está tudo certo? Não. Haverá o preço do pecado. Haverá as consequências. Tá? Haverá consequência. E não é só confessar e está tudo bem. Não. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que confessar e deixar. Fazer restituição. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tá? Então não é questão de, eu errei, aí volta e faz a mesma coisa. Não, você não vai perder a salvação, não. Agora, você vai colher os resultados do pecado, e alguém que vive constantemente em pecado e em paz com aquilo, e aqui que está a chave da questão, alguém que vive no pecado constante, e tem paz com aquilo, ou seja, não está pagando preço, recebendo salário, sofrendo o engano, aprisionado pelas cordas, sentindo a vergonha, lágrimas, destruição, falta de paz, dissolução e miséria. Se isso não está ocorrendo na vida de alguém que diz ser irmão e está vivendo no pecado, tem outra alternativa, é que de irmão você só tem um nome. Também tem isso. O crente que peca, vive no pecado e para ele está tudo bem, é coisa normal, ele bota um sorriso no rosto e fica na maior alegria, aquilo não afeta ele. Então pode ser o seguinte, como fala lá em Hebreus, se não tens disciplina, não sois filhos, mas bastardos. Porque eu aceito todo aquele que eu recebo como filho. Então se você está precisando de disciplina e seu pai não está disciplinando, é porque você não é, você não é filho do pai. Tá? Não estou dizendo que a gente não tem como julgar isso, porque eu não sei. Eu não estou vendo o coração da pessoa, não sei o que a pessoa está sentindo. Né? E é muito comum hoje ter pessoas que fazem aquela aberração toda e por fora está aquela alegria. Né? Ou eles vão no falso book, né? O famoso falso book, colocam uma foto lá deles rindo, sorrindo na mídia social tão prevalente hoje em dia, está tudo maravilhoso, aquele sorriso lá assim. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas se for genuíno aquele sorriso, se realmente está tudo maravilhoso na vida dele, alguma coisa não está certo, essa equação está errada, né? E a coisa vai complicar. Romanos 6, versículo 15 diz o quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo tratando esse assunto, ele fala, então por que estamos debaixo da graça? Eu vou pecar? É isso, né? Mais uma vez, versículo 15 de Romanos 6. Pecaremos porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí está falando sobre as cordas do pecado. Tá? Você vai ser enlaçado, prisioneiro, escravizado pelo pecado. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá? Então, temos que entender, a graça não nos dá permissão para pecar. A graça não é licença, permissão, desculpa, justificativa. A graça não está aí para isso. A graça veio nos libertar do pecado e não nos fazer prisioneiros do pecado. Pela graça podemos estar livres do pecado
e não ser prisioneiros. A última coisa hoje que vamos ver, vamos para Romanos 8, versículo 1. O perdão nos livra da condenação, mas não da consequência do pecado. O perdão nos livra da condenação, mas não da consequência do pecado. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Então, não há condenação. Está em Cristo Jesus? Você é salvo? Foi salvo pela graça? Foi. Então, aliás, o único jeito de ser salvo é pela graça. Qualquer outra salvação que não é pela graça não é salvação. Tá? É uma salvação sem graça, não tem graça nenhuma. Mas, portanto, agora nenhuma condenação há. Está em Cristo Jesus? Então não tem condenação. Que condenação? A condenação espiritual, a condenação do inferno, a condenação do lago de fogo, a condenação da... Não, isso não tem. Acabou. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Agora, as consequências, tá? Isso há. Que consequências, pastor? Pergunte a uma esposa ou um esposo traído. As consequências. Pergunte a uma pessoa marcada por abuso mental, abuso físico. Pergunte a uma viúva, um órfão, vítima de embriaguez, de um motorista bêbado, ou alguém que na loucura. A vítima da mal conduta devido à ganância e descaso, descuido. Pergunte ao marido que quer voltar arrependido, mas a sua esposa não quer ver ele nem pintado de ouro mais. Tá? O pecado lhe traz maldição. Maldição é o oposto de benção. Tá? Benção, maldição. Então, quando a gente peca, a gente está chamando, trazendo, deixando entrar em nossas vidas, não a bênção que a gente quer, não a bênção que Deus quer nos dar, mas maldição. Maldição. Então, o salário do pecado é a morte e o pecado vai trazer maldição. Aí você quer uma vida caracterizada pela morte e pela maldição ou pela vida abundante e pela bênção? A escolha parece simples. Mas essa escolha vai ser refletida no nosso dia a dia. Essa escolha vai ser refletida em como a gente caminha. Tá? Não adianta falar, eu quero a bênção. Muita gente, é fácil falar, né? Eu quero a bênção, eu quero a vida abundante. Tá, mas na sua vida você está caracterizando pecado. Então você pode falar que quer bênção e falar que quer vida até ficar rouco. Mas o que vai trazer bênção e vida para a vida da gente não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Tá? São as nossas ações, as nossas decisões, o que a gente determina. Tá? Então, pela seriedade do pecado, você entende então a seriedade da importância da disciplina. Porque a disciplina está tratando diretamente do pecado. Aqui estamos falando sobre disciplina na igreja. Agora existem outras disciplinas. Tem a disciplina no lar. Disciplina dos pais para com os filhos. E ela é tão importante quanto. Ela é um pouquinho diferente. Como assim, pastor? Por exemplo, a Bíblia fala que se o irmão fizer uma coisa, né, aqui menciona o herege, né, você vai uma vez, vai a segunda, a terceira. Tá? No lar não deve ser assim. Você não precisa esperar o seu filho ou sua filha desobedecer você 3 vezes para tomar uma atitude. Já na primeira vez, já pode tomar uma atitude. Tá? Então, há um pouquinho de diferença. Mas é importante ter disciplina. Porque sem disciplina, qual foi aqui que a gente viu a definição de disciplina? Ordem, regulamento e conduta que assegura o bom-estar e o bom funcionamento e a ordem de uma instituição. Seja ela a igreja, seja ele o lar. Ou seja, um lar sem disciplina é um lar onde não vai ter ordem, nem regulamento, e não vai ter um bem-estar e bom funcionamento. Onde não há disciplina no lar, não tem um lar que funciona bem. Onde não tem disciplina efetiva numa igreja, a igreja não funciona bem. A igreja não tem ordem. E por isso que tantas igrejas hoje no mundo têm tantos problemas, porque não existe disciplina bíblica. Tem uma versão de disciplina que não é bíblica, que portanto não é eficaz para os fins que Deus quer. Tá? Então você tem gerações e gerações de pessoas que estão numa igreja e essas pessoas nunca experimentaram disciplina eclesiástica, de que cria ali, muitas vezes, é uma fachada. E está todo mundo só brincando de igreja, todo mundo só brincando. Como aqui, Paulo falou, olha, está acontecendo coisas horríveis aí na igreja, o mundo está escandalizado e horrorizado, mas vocês estão nem aí. Isso é jactância, é orgulho.
Tá? Instalou-se essa mentalidade na igreja e está destruindo a igreja. Tá? E infelizmente podemos dizer que eu, no meu ministério, já tratei e testemunhei de casos que, francamente, o mundo fica escandalizado do tipo de coisa que acontece. Coisas piores acontecem dentro da igreja. Não é triste isso? Quando a igreja traz mais escândalo do que o mundo traz escândalo, a igreja faz coisas mais piores do que o mundo faz. Coisa que você olha assim, coça a cabeça e fala, gente, se isso fosse no mundo, o meu queixo ia cair. Mas não foi no mundo, foi dentro da igreja. Se o mundo fosse uma coisa dessa, é chocante. Mas quando é dentro da igreja, é além de chocante. É além de absurdo. Tá? Isso não é nada de novo. Por quê? Porque Paulo aqui está tratando do mesmo problema. Ele falou, olha, ouve-se entre vós que está fazendo umas coisas aí dentro que o mundo não sabe nem dar nome para esse tipo de coisa. Tá? Então não é novidade, não devemos ficar surpresos, porque vem acontecendo e vai acontecer. Mas a solução não é a gente fazer vista grossa, fingir que não foi comigo, não está acontecendo. Não. Doa quem doer, e às vezes dói. Sabe? Como pai, quando eu aplicava disciplina nas minhas filhas, dói. Pai nenhum tem prazer em disciplinar o seu filho, sua filha. E se o pai está tendo prazer em disciplinar seu filho e sua filha, então ele não deve estar disciplinando. Porque disciplinar os filhos não é uma fonte de prazer, de distração, não é um hobby, não é uma coisa que você faz para você se sentir bem. Muito pelo contrário. A disciplina correta é quando o disciplinador, ou seja, o pai ou a mãe, está com o coração partido, quebrado, está chateado consigo mesmo. Ele não quer estar fazendo aquilo. Assim você sabe que a disciplina está sendo corretamente. Agora, quando você está com vontade, quando você está com desejo ardente de disciplinar o seu filho, essa não é a hora. E não vai ser o jeito. Porque Deus, quando disciplina a gente, Ele também não tem prazer. A Bíblia fala, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tá? Então, disciplina não é para ser uma coisa agradável. Eu vou pegar quem ele fez, agora eu vou pegar ele para ver uma coisa. Não. O estado de espírito está errado. Tá? Deve ser uma coisa desagradável e que doa em quem é disciplinado e em quem está disciplinando. Deve pesar para quem disciplina e para quem não disciplina. Tá? Então, falando com alguns pais, de vez em quando você ouve, né? Não, eu disciplino, mas quando o sangue ferve... Não, isso não. Isso acontece, vai tomar um suco de maracujá, dá uma volta no quarteirão, vai se acalmar, depois... Não, porque isso não é disciplina. É covardia. Você pegar uma criança indefesa, você é maior, mais forte, que tem autoridade sobre ele, e você vai então descontar sua raiva, sua frustração em cima daquela criança. Isso não é disciplina, não está na Bíblia, é abuso, é pecado, está errado. Tá? Agora você com calma, com amor, seguindo biblicamente aqui, pegar o seu filho, sua filha, e aplicar a disciplina corretamente, isso sim é correto. Tá? Não é pecado e não é crime, e é necessário para o bom andamento do lar e da criança. E então, disciplina na igreja trata primeiramente, acima de tudo, sobre a seriedade do pecado. E a gente, quando não aborda a disciplina na igreja da forma correta, é porque nós não estamos abordando, enxergando o pecado da forma correta. Quando o pai não disciplina o filho, é porque o pai não está dando a seriedade ao pecado do filho da filha, que deveria estar dando. Então, muita igreja não tem disciplina correta porque eles têm uma visão do pecado errada. Então eles não tratam o pecado, porque disciplina é o tratar do pecado na igreja. Ok? Semana que vem vamos voltar e vamos ver mais sobre esse tema tão importante sobre disciplina na igreja. E oremos. Pai amado Deus querido, obrigado pela tua palavra, abençoe agora esta lição.